Líderes indicam integrantes para a CPI da Previdência. Senadores aumentam punição para agente público envolvido com abuso de crianças. CCJ deixa análise do projeto do abuso de autoridade para a semana que vem. E medida provisória que regula preços de produtos farmacêuticos é debatida em audiência pública. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Depois de muita polêmica, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Edson Lobão, concedeu vista ao projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Na sessão desta quarta-feira, foi lida a segunda versão do texto, que substitui os dois projetos que tratam da matéria. O senador Roberto Requião apresentou o relatório sobre o novo substitutivo. O relator rejeitou o texto original, apresentado pelo senador Renan Calheiros, e disse que preferiu tomar como base as sugestões do Procurador-Geral da República, incorporadas em projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Uma das principais críticas ao novo texto apresentado por Requião é o perigo de se caracterizar como abuso de autoridade as divergências de interpretação de fatos ou provas, o chamado crime de hermenêutica. Daí, a necessidade de fazer constar da lei dispositivo que resguarde os agentes públicos contra uma possível criminalização de mera divergência justificável de interpretação. Onde está dito que o juiz está obrigado a se limitar à interpretação literal? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, necessariamente razoável e fundamentada, não configura por si só abuso de autoridade. A expressão necessariamente, presidente, é de um subjetivismo impressionante, é uma sutileza que não podemos admitir. Outros pontos do relatório também são motivos de divergência. Só um ponto me chama a atenção, que é essa do cidadão se sentiu ofendido, ele vai lá e ele pode entrar contra o magistrado, ele pode entrar não só contra o magistrado, como qualquer outra pessoa. Penso que nós não teremos tribunal para tanta coisa. Remanescem questões como o artigo 3º, que é sim preocupante em relação a criminalizar um agente público, no caso o Ministério Público, até um juiz, para que se o ofendido possa simplesmente, como Eduardo Cunha, por exemplo, pedir que saia da competência de Sérgio Moro para continuar, dar prosseguimento ao seu julgamento. Outro destaque é o seguinte: mais uma vez está comprovada a inconveniência desse projeto. Esse projeto, o texto todo dele acaba tratando somente dos abusos de poder por parte de magistrados e membros do Ministério Público. Não trata de abuso de poder por parte de senadores, de deputados, de governantes. Tem uma encomenda certa. E num Congresso Nacional, que quase 100 membros dele estão sob investigação, é inadequado e inoportuno. A votação na CCJ ficou marcada para a próxima quarta-feira. O plenário aprovou hoje o projeto que torna inelegíveis pessoas condenadas em segunda instância pelo crime de prostituição infantil. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Pelo projeto de autoria do senador Cristóvão Buarque, quem estiver envolvido com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente fica inelegível por até 8 anos depois de cumprir a pena pelo crime. A regra vale para qualquer cargo. A proposta original previa a punição antes mesmo da condenação. Valeria para quem fosse denunciado pelo crime. Dizer da dificuldade que eu tenho, mesmo sabendo que essa matéria é uma matéria meritória, de dar poder ao Ministério Público e apenas ao Ministério Público, de tornar alguém inelegível. De tornar alguém inelegível sem que a decisão judicial transite em julgado. O Ministério Público, infelizmente, senhor presidente, tem sido agente de uma disputa política no Brasil que tem passado de todos os limites. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade é um preceito constitucional. Mais do que isso, ele está no artigo 5º da Constituição, portanto, uma cláusula pétrea, que nós não podemos, como poder constituído e não constituinte, alterar. É um princípio, ali estão os direitos individuais fundamentais do indivíduo.
Em plenário mesmo, os senadores decidiram mudar o texto. A sugestão foi utilizar a mesma regra que vale para a lei de ficha limpa: punir quem já tenha sido condenado em segunda instância. O projeto, quando eu recebi, e é um projeto meritório de verdade, porque abuso de criança é a mãe do crime hediondo. Se existe crime hediondo, é esse. A CPI da Previdência Social já pode funcionar. Na sessão desta quarta-feira, o PMDB e o PSD indicaram representantes para a comissão, completando o número necessário para o início dos trabalhos. A data da reunião de instalação da CPI ainda não foi marcada. A senadora Gleisi Hoffmann fez uma questão de ordem solicitando as indicações pendentes para a CPI da Previdência. O pedido para formar a comissão foi feito pelo senador Paulo Paim há quase um mês atrás, no dia 21 de março. Na explicação, ele diz que a intenção dessa comissão é investigar as contas da Previdência. O prazo de trabalho é de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. A medida provisória que trata da regulação de preços de produtos farmacêuticos foi tema de debate hoje. A comissão de parlamentares que analisa a proposta ouviu agentes públicos e representantes das indústrias do setor. A medida provisória autoriza que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, órgão vinculado à Anvisa, determine a redução e o aumento de preços de remédios sempre que julgar necessário. Antes da entrada em vigor da MP, os reajustes de preços eram anuais, em datas previamente especificadas. O representante do Ministério Público defendeu a medida. Este é um poder que a lei está dando à CEMED e que eu tenho a impressão que ela vai usar com inteligência e parcimônia. O representante da Câmara de Regulação de Medicamentos da Anvisa também defendeu o controle de preços no setor. Desde que se criou a Câmara, os preços vêm caindo ano a ano, os preços reais vêm caindo ano a ano, e não só vem caindo os preços ano a ano, mas tem um outro efeito que é um efeito extremamente positivo, é que as vendas elas vêm subindo há mais de 2 dígitos, há quase 2 dígitos, há mais de uma década. Mas a intervenção excessiva nos preços foi criticada pelo representante das empresas de química fina. Vai faltar remédio. Quer dizer, e mesmo que a gente diga que não quer quebrar a indústria de medicamentos, o corte linear de 30% de medicamentos, mesmo que sejam só nos medicamentos comprados pelo governo, vai quebrar empresas ou vai retirar da sua pauta produtiva aqueles medicamentos cujos preços estão congelados. Na verdade, não se acredita no funcionamento da economia de mercado e não se compreende. A atual crise brasileira é fruto do excesso de intervencionismo, quebra de contratos, controles artificiais de preço. Alguém pode falar que carne, gasolina é tão importante quanto medicamento. Mas medicamento, eu falei na minha exposição, eu considero de segurança nacional. Saúde pública é um troço de segurança nacional. Nós queremos adentrar, mergulhar dentro do assunto, se aprofundar mais para esclarecer a sociedade. Essa é a minha tentativa, para isso que eu fui convidado, estou tentando colaborar para esta tarefa. O relatório da medida provisória que regula preços de medicamentos deve ser apresentado pelo deputado Wellington Roberto na próxima semana. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu hoje a crise hídrica na bacia do Rio São Francisco. A previsão dos órgãos governamentais, entre eles a Agência Nacional de Águas, é de que a barragem de Sobradinho, localizada na Bahia, atinja o volume morto ainda este ano. O lago da barragem de Sobradinho é o terceiro maior do mundo em volume de água. Ele vem sofrendo com a seca nos últimos 5 anos. Ao fim do período de chuvas em 2016, a barragem de Sobradinho possuía 34% de sua capacidade. Em 2017, o reservatório está com apenas 16%. A crise prejudica também a irrigação no Vale do São Francisco, que fatura cerca de 2 bilhões de reais por ano com a produção de frutas. De acordo com o representante do Organizador Nacional do Sistema Elétrico, a situação é preocupante, mas hoje o Nordeste não depende somente das hidrelétricas da própria região para a geração de energia. Ela hoje tem um conjunto de fontes, que são as próprias usinas do Rio São Francisco, as usinas eólicas,
um volume considerável de usinas térmicas e usinas das outras regiões do país, da região norte e da região sudeste, que abastecem a região nordeste através das interligações do nosso sistema de transmissão. Desde 2013, a vazão da barragem de Sobradinho diminuiu de 1.300 metros cúbicos por segundo para apenas 700. Neste ano, uma nova redução já está prevista. Toda essa operação de redução gradativa e quando o INS agora sinaliza uma nova necessidade de redução para um patamar agora de 600 metros cúbicos por segundo, não é por conta da geração de energia. É guardar um pouco mais de água no reservatório, considerando que o período úmido do São Francisco ele é muito bem definido. Ele vai de novembro até maio do ano seguinte. Nós estamos em abril, mas os institutos de meteorologia já indicam que o período úmido já se encerrou, senador. O senador Fernando Bezerra Coelho disse que, apesar das medidas para economizar água, até o final deste ano, a situação deve se agravar na barragem, sendo inevitável a utilização do volume morto. Nós poderemos atingir esse ano, infelizmente, o volume morto da barragem de Sobradinho, com a possibilidade de zerar o volume útil da barragem ali por volta do final de setembro, início de outubro. O plano de recuperação fiscal dos estados endividados, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência são as prioridades de votação no Legislativo para as próximas semanas. O presidente do Congresso Nacional espera que os deputados aprovem logo as 3 propostas que ainda tramitam na Câmara, para que elas sejam analisadas aqui pelo Senado. Esse projeto que trata do socorro aos estados, do equilíbrio fiscal dos estados, eu acho que ela é uma matéria extremamente importante. Aí sim, eu tenho responsabilidade para com a pauta de imediato, tão logo a Câmara dos Deputados resolva essa matéria. Outras matérias que estão tramitando na Câmara, como a reforma da Previdência, onde teve uma reunião que avançou bastante em relação ao governo, cedendo algumas posições, que era a reivindicação dos líderes. Fizemos uma reunião dos líderes do Senado com o presidente da República para tratar dessa matéria e também a outra reforma, que é a reforma trabalhista. Então, essas são as pautas que nós estamos um pouco mais preocupados aqui na casa. De onde vem e como resolver o custo Brasil? Esse foi o tema de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai sugerir micro-reformas para o país. A audiência pública recebeu representantes do governo, da indústria e da academia. O professor da Fundação Getúlio Vargas disse que o marco regulatório no Brasil é ruim, porque não gera retorno para a sociedade. Tem muitas atividades que geram retorno privado, mas não geram retornos para a sociedade. O marco legal institucional, no limite, não necessariamente, mas no limite penal, ele tem que inibir ações que geram retornos privados, mas não geram retorno para a sociedade. Para os especialistas, 2 gargalos dificultam o ganho de produtividade no Brasil. O primeiro é o excesso de leis tributárias. A reforma tributária, para mim, devido ao custo cumulativo, afora todos os outros problemas, deveria ser a prioridade 1 desse país. Recuperaria a indústria, a sua competitividade, a gente estaria pronto para baixar. Eu acho que até está pronto para baixar alguma coisa, fazer alguns acordos. E o segundo, a legislação trabalhista. O problema é que eu tenho uma tal complexidade do regime trabalhista. Cada categoria tem uma regra, tem uma licença. Esse aqui tem 15 minutos de descanso, aquele tem meia hora. Esse regime é 6 horas, esse carrega a câmera, mas ele não pode fazer a mixagem. Que você cria uma legislação tão complicada e complexa. Eu não contrato alguém para trabalhar 8 horas. Eu contrato alguém para carregar a câmera durante 8 horas, 6 horas. O contador do banco, o contador é bancário. Depende, porque depende de um ou outro, o regime trabalhista é diferente. A audiência pública faz parte do ciclo de debates promovido por um grupo da comissão que vai sugerir reformas microeconômicas para o país. Os trabalhos são presididos pelo senador Armando Monteiro. Nós temos que sair dessa crise com melhores, de todas as formas. Assisto aqui, às vezes, uma discussão que tenta identificar todos os problemas do Brasil num período mais recente.
E eu não falo nisso porque integrei eventualmente durante um curto período a equipe do governo anterior. É porque reconheço que o Brasil contratou problemas há muito tempo. Desde o início dos anos 90, o gasto público cresce continuamente no Brasil a uma taxa de 6%. Ora, isso não é sustentável. Em algum momento nós encontraríamos a parede. E foi o que aconteceu. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.